Olá, vamos continuar com a matéria de equilíbrio químico, mas agora a gente vai ver a parte de deslocamento de equilíbrio. O deslocamento de equilíbrio foi um princípio escrito por Le Chatelier, onde ele fez o seguinte princípio: um sistema pode sofrer uma perturbação externa. Assim que ele sofrer essa perturbação, ele vai se deslocar para um sentido a minimizar essa perturbação, até atingir um novo equilíbrio químico. O que pode deslocar um equilíbrio? Bom, alteração da temperatura, da concentração dos participantes, ou você alterar também a pressão total sobre o sistema. Falando agora sobre concentração. Digamos que eu tenha esta reação. H2S, que é o ácido sulfídrico, formando H2 mais S2. Eu tenho reagente produto. Cada participante tem uma concentração. Como está em equilíbrio, significa que essas concentrações não se modificam. Elas serão a mesma a uma determinada temperatura. O que pode acontecer? Eu posso chegar e aumentar a quantidade de H2S. Se aumentar essa quantidade, eu vou estar perturbando o equilíbrio. Por quê? Eu vou estar alterando a concentração dos participantes. A partir do momento que eu aumento a quantidade do H2S, o meu vai deslocar para a direita, para aumentar, então, a quantidade de H2 e S2. Poderia ter aumentado a quantidade de S2, que está na direita. Se eu aumentar a quantidade de S2, uma quantidade de S2 vai reagir com H2, vai deslocar para a esquerda para aumentar também a quantidade de H2S. Então, essas quantidades vão ser alteradas até chegar o momento em que todas elas voltem para o equilíbrio novamente. Quando voltar para o equilíbrio, os valores das concentrações irão mudar, mas a constante não, porque não estou mudando o equilíbrio. Eu posso dizer que se eu aumentar a concentração de um participante, sempre vai deslocar para o lado oposto. O aumento, por exemplo, H2S que está na esquerda, desloca para a direita. Aumento a concentração de S2 que está na direita, desloca para a esquerda. Mas eu também poderia diminuir a quantidade do H2S. Se diminuir a quantidade de H2S, também vou estar perturbando esse equilíbrio. Essa quantidade que eu retirei vai ter que ser reposta. Conclusão: uma parte de H2S2 começa então a ser deslocado para a esquerda, para formar H2S. Eu poderia ter também retirado o H2. Se eu retirasse H2, agora uma parte do H2S teria que se deslocar para a direita para repor essa quantidade de H2. Repara que quando eu retiro, então, ou quando diminui a concentração de uma substância, automaticamente o deslocamento fica para ela, no sentido dela, para poder favorecer a sua produção. Então, se diminuir a concentração de um participante, vai deslocar para o mesmo lado de onde ela está. Temos aqui uma reação e aqui está a constante do equilíbrio. Então, eu tenho ácido acético reagindo com etanol e equilíbrio com acetato de etila reagindo com água. Vamos colocar valores no equilíbrio. Significa que essas quantidades, quando chegou ao equilíbrio, elas não mudam mais. Não que a reação acabou. Sempre vai estar indo. Sempre o acetato de etila e água vão estar produzindo ácido acético e etanol ao mesmo tempo que o ácido acético e etanol estarão produzindo acetato de etila mais água. Vamos calcular a constante. Lembrando que a constante é sempre produto sobre reagente. A resposta deu 4. Numa determinada temperatura, a única coisa que pode alterar esse valor agora é somente se você mudar a temperatura. Se você não mudar a temperatura, essa constante tem que dar o mesmo valor. Então, mesmo que eu mexa em uma das quantidades que está ali, no final tem que voltar a dar 4. Então, agora eu quero adicionar um mol de ácido acético. Se eu adicionar um mol de ácido acético, olha que lado que ele está na esquerda, vai deslocar para a direita. Então, acetato de etila e água, a tendência é que suas concentrações saiam de 0,666 e aumentem, porque agora vai estar favorecendo a sua produção, até voltar novamente para o equilíbrio. Digamos que quando chegar no equilíbrio,
São esses valores que não se alteram mais. Se você calcular a constante, de novo, produto sobre reagente, olha a resposta, 4. Então, se não estou mexendo na temperatura, a constante vai ser sempre a mesma. Dê uma olhada aqui agora, olha, eu consegui alterar as concentrações do produto formado, ok? Vamos falar sobre pressão agora. A pressão, ela só altera sistemas que possuem substâncias no estado gasoso. Então, dê uma olhada nessa reação. 2 mols de H2S, 2 mols de H2, 1 mol de S2. Do lado esquerdo, eu tenho 2 mols, então estaria ocupando 2 volumes. E do lado direito, eu tenho um total de 3 mols, então estaria ocupando 3 volumes. Se você aumentar a pressão de um sistema, o que significa aumentar? Eu teria, por exemplo, um sistema, aqui eu teria, né, um êmbolo, uma tampa que poderia ser movida, e aqui as moléculas. Se eu aumentar a pressão, então eu vou fazer com que esta tampa desça. Se ela descer, automaticamente esse volume diminui. Então, se aumentar a pressão, vai deslocar para o lado do menor volume gasoso. Pelo exemplo que eu estou dando, o equilíbrio some e desloca para a esquerda, porque é na esquerda que tinha o menor volume. Se diminuir a pressão, vai deslocar para o lado do maior volume. Então, no meu caso ali, iria deslocar para a direita. Agora, se os volumes fossem iguais, a pressão não desloca. Não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Agora falamos de temperatura. Para falar de temperatura, né, que é onde é um pouco mais trabalhoso do que os outros, você já tem que identificar quem é a reação direta, quem é a reação inversa. Então vamos lá, temos aqui dupla seta. A seta que apontar para a direita será da reação direta. E a seta que apontar para a reação esquerda, do lado esquerdo, é a reação inversa. Então aí é a primeira coisa que você tem que ver. Às vezes acontece que a seta que aponta para a esquerda está em cima e a que aponta para a direita está embaixo. Então, essa continua sendo da reação direta. Da reação direta, sempre vai apontar para a direita. Sempre que ele chega à temperatura, você vai ter que verificar o ΔH. Esse ΔH, ele pertence a uma reação apenas. Temos duas reações. O ΔH, ele é da reação 1, ou seja, ele é da reação direta. Então, quando você olhar o ΔH, você vai descobrir como é a sua reação direta. Se o ΔH for menor que zero, ela é exotérmica. Se for maior que zero, ela será endotérmica. Neste exemplo, é exotérmica. Então, a seta 1, ela é exo, e a 2 é endo. Se aumentar a temperatura, vai deslocar para o sentido da endotérmica. Então, se eu aumentasse a temperatura nesse exemplo, iria para a esquerda, iria favorecer o aumento de NO2. Se diminuir a temperatura, desloca para o sentido da exotérmica, aí iria para a direita, aí iria favorecer, então, o aumento de N2O4. Fazendo um resumo dos três fatores, concentração, pressão e temperatura. Toda vez que falar em pressão, não pode esquecer que tem que somar os volumes das substâncias gasosas. E toda vez que falar em temperatura, tem que lembrar que o ΔH pertence à reação direta. Concentração. Se aumentar a concentração de uma substância, desloca para o lado oposto. Se diminuir a concentração de uma substância, desloca para o mesmo lado. Então, se aumentar, vai para o lado oposto. Se diminuir, vai ficar do mesmo lado. Agora vamos falar a pressão. Tudo que fizer com a pressão, o volume é o oposto. Se aumentar a pressão, desloca para o menor volume gasoso. Se diminuir a pressão, desloca para o maior volume gasoso. Se os volumes forem iguais, a pressão não vai alterar. Temperatura. Se aumentar, desloca para endo. Se diminuir, desloca para iso. Vamos ver este exemplo. Aqui eu tenho uma reação química onde eu tenho 2 volumes gasosos do lado esquerdo e 2 do lado direito.
Aí eu vou olhar meu ΔH e ele é maior que zero. Maior que zero é positivo, é de uma reação endotérmica. Significa, então, que a minha reação direta, quem é a reação direta? A seta que apontar para a direita é endo. E a que aponta para a esquerda será isso. Letra A. Aumentamos a temperatura. Desloca para. Bom, se aumentar a temperatura, vai ter que deslocar para o sentido da endotérmica. E ela está no sentido da direita. Se aumentar a pressão, dê uma olhada que os volumes são iguais. Nesse caso, não vai para lado nenhum, não vai deslocar o equilíbrio. Se introduzir O2 no sistema. Introduzir O2 no sistema é você aumentar a concentração de O2. Aumentou a concentração de uma substância, desloca para o lado oposto. Então, vai para a direita. Próximo exemplo. Esse equilíbrio aqui, então, ele é colorido, né? Se for para a esquerda, vai predominar o dicromato. Aí, então, a solução fica alaranjada. Se for para a direita, vai predominar o cromato. Aí, vai ficar de cor amarelo. Está dizendo assim, o acréscimo de um ácido deixa a solução com a cor... Bom, então você já tem que saber ali em cima quem é o ácido. Ácido é H+. Repara que o H+, ele está do lado direito. Se eu aumentar uma concentração de uma substância que está de um lado, desloca para o lado oposto. Então, se eu aumentar, né, o H+, vai favorecer o quê? O dicromato. Vai para a esquerda, vai ficar alaranjado. Agora, o acréscimo de uma base. Em funções inorgânicas, vocês aprendem que as bases é o OH-, são substâncias que têm a hidroxila. E toda vez que você colocar base em presença de ácido, a tendência é você neutralizar o ácido. Então, se você colocar uma base, automaticamente a quantidade desse ácido tende a diminuir. Então, se eu diminuir a concentração de uma substância, vai deslocar para o mesmo lado onde ela está. Então, desloca para a direita, e se vindo para a direita, vai favorecer o cromato. Então, vai ficar com a cor amarelo. Vai predominar o amarelo. Ok? Bom, então, gente, até a próxima aula. Obrigado por ter participado. Se inscrevam nesse canal.